Em 2023, eu li o livro chamado A Única Coisa, e a tese central do livro é que existe uma única coisa que é responsável pelo seu sucesso, e você deveria focar nessa única coisa e repeti-la sucessivamente até alcançar o que você deseja. E quando a gente traz essa ideia para o aprendizado de idiomas, e a gente faz a pergunta que o livro explicita, que é qual é a coisa que eu deveria fazer que vai tornar todo o resto mais fácil ou desnecessário? Então, a gente leva essa pergunta para o aprendizado de idiomas e o que que a gente extrai disso? Stephen Krashen foi o cara que cunhou o termo input compreensível. E quando ele cunhou esse termo, ele disse que ao adquirir um idioma, e ele faz essa distinção entre adquirir e aprender, ele fala que quando a gente tem essa naturalidade ao falar, a gente adquiriu o idioma. Quando a gente pensa muito para falar e não forma frases da melhor maneira possível e sofre ao tentar produzir linguagem, a gente aprendeu o idioma. Uma distinção não exatamente com as palavras que ele fala, mas é isso que ele explica, é isso mais ou menos que ele quer dizer com esses termos. E quando a gente fala adquirir um idioma, a gente fala sobre input compreensível, que nos leva a perguntar o que que é input compreensível. Se a única coisa que vai tornar todo o resto mais fácil ou desnecessário é um input compreensível, eu preciso entender o que ele é. E input compreensível é toda mensagem da qual, estando no idioma-alvo, você consegue compreender, mesmo que você não entenda todas as palavras daquela mensagem. Essa mensagem ela pode vir de forma escrita ou de forma oral, de forma falada. Eu sempre vou preferir e reforçar para que você dê prioridade para a forma falada primeiro, para a forma oral primeiro. E se você gosta muito de ler e você quer ler, utilize-se de audiobooks e de inteligências artificiais para ler juntamente a você. Mas enfim, não vou entrar nessa seara por enquanto. A gente vai focar na nossa única coisa, que é o input compreensível. E o que é input compreensível ao final de contas? É essa coisa que a gente compreende. E ele pode vir de diversas formas, ele pode vir simplesmente 100% compreensivo, ou seja, você entende 100% da mensagem. Ele pode vir 80% compreensivo, você compreende 80% da mensagem. Por exemplo, vamos supor que você não saiba o que a palavra cat, que é gato, significa em inglês. E aí você escuta alguém falando assim: "The cat is over the table". Então, o gato está em cima da mesa. E você não sabe o que é um cat, um gato. E aí você olha e você vê o gato em cima da mesa. E aí naquele momento você faz a associação. Bom, se eu sei que is over the table é estar em cima da mesa, então cat deve ser aquela criatura que está ali, que é um gato. Então naquele momento você adquiriu a palavra gato. Você, através de contexto e de um recurso extralinguístico, um recurso visual, você adquiriu a palavra gato. Isso significa que isso foi para sua memória de longo prazo? Paul Nation e outros autores vão falar que não. Você precisa de repetição a partir de agora. Porém, se você continuar se expondo ao idioma, a repetição ela vai acontecer de forma natural. Você não necessariamente precisa aplicar regras de repetição espaçada para que essa repetição aconteça, porque você está se expondo a uma carga, a um volume muito grande da língua diariamente. Então, consequentemente, você está tendo naturalmente muita repetição. Então, por isso, por esse motivo, pelo fato de você poder inferir significado às palavras através de contexto e você poder adquirir essas palavras através de contexto, e essas palavras através da repetição da ferramenta do input compreensível, ela deixa eu refrasear isso. O input compreensível como ferramenta vai te proporcionar também
o segundo pilar do aprendizado de idiomas, que é a repetição. Então, encaixando todo esse quebra-cabeça, a gente tem como resultado que, se a gente focar somente em input compreensível, como diz a tese do livro A Única Coisa, a gente vai adquirir talvez 100% do nosso resultado. Isso significa que eu sou contra a repetição espaçada? Não, não significa. O que eu, o que eu consigo extrair dessa divagação aqui? As pessoas têm coisas para fazer. Nós somos adultos, nós temos uma vida. Muitos que me assistem têm filhos, muitos que me assistem têm esposa, muitos que me assistem têm outras pessoas pela qual ela tem que zelar, outras pessoas pela qual ela tem que responder, outras atividades pela qual ela tem que participar. Então, é justo imaginar que essa pessoa talvez não vá ter o nível de disciplina necessário que a repetição espaçada exige, o nível de concentração e dedicação que a repetição espaçada exige. E para quem não sabe o que é repetição espaçada, é o ato deliberado, ou seja, pensado, planejado ativamente por você, de revisitar determinadas palavras e vocabulários ou conceitos, de forma que você vai armazenar esses conceitos na sua memória de longo prazo. Então, é você revisitar a palavra cat hoje, aí deliberadamente revisitar ela daqui 3 dias, daqui 7, daqui um mês, enfim, até que aquilo não precise mais ser visitado. Então, isso exige esse esforço ativo de fazer a repetição espaçada exige muita memória, aliás, muita carga emocional e motivacional e uma disciplina muito grande que nem todas as pessoas vão conseguir encaixar na rotina. Porém, o input compreensível, ele está ao alcance de qualquer um. Você consegue encaixar hoje o input compreensível na sua rotina, independente de qual seja a sua rotina. Porque se você para 5 minutos para comer, então você para 5 minutos para ver um vídeo. Você consegue parar 5 minutos para. Se você para 1 hora para ir para academia, se você para meia hora que seja para fazer uma caminhada, você consegue colocar um fone de ouvido e escutar na língua. Isso significa que você vai aprender inglês em 1 ano e vai se tornar fluente em 1 ano da maneira mais fácil do mundo? Não. Se você quisesse ou se você tem como objetivo fazer algo muito maior e muito mais, você tem a disposição de depreender um nível muito maior de energia nesse processo, você deveria adicionar repetição espaçada, você deveria adicionar outros tipos de práticas deliberadas e práticas não deliberadas de aprendizado de idiomas. Sim, óbvio, quanto mais pilares você adicionar na sua estratégia, quanto mais você deixar ela robusta, melhor, mais você vai aprender. Mas isso significa que uma pessoa que só faz um input compreensível não vai aprender? Não. Eu sou um exemplo muito, muito, muito forte de que, através de pura e simplesmente input compreensível, você vai aprender o idioma. Eu somente eu somente adquiri o idioma através de input compreensível? Não. Eu escutei muita música, sim, eu assisti muitas séries, sim, mas eu também fiz um pouco de repetição espaçada e fiz um pouquinho de um curso de alguns meses ali de inglês, que eu ia lá 2 horas uma vez por semana, e na maior parte do tempo o professor ficava fofocando sobre a vida, ou seja, se eu aproveitava meia hora de aula ali durante a semana, era ouro. Então, eu sempre fui esforçado, então eu acabava fazendo os exercícios da apostila. Porém, eu percebia que olha só que irônico, eu passava semana assistindo séries, eu tinha por volta de 16, 17 anos, então não tinha tantas coisas para fazer na época. Eu estudava na escola, fazia Senai e assistia Friends, e assistir Friends era a minha atividade. Assistir How I Met Your Mother, assistir Breaking Bad, assistir séries diversas em inglês e, enfim, assistir vídeos no YouTube, Rick and Morty. E eu passava a semana assistindo aquilo. E toda vez que eu voltava no cursinho no sábado, fazia aquela meia hora ali de aula e que eu fazia os exercícios ali na apostila, eu percebia que estava cada vez mais fácil de fazer. E
pra mim estava se tornando uma atividade até que divertida e prazerosa fazer aqueles exercícios, porque estavam ficando mais fáceis e eu achava que era porque eu estava praticando eles. Mas sendo que, cara, fazer meia hora só de exercícios com um professor que nem tá, tipo, te explicando tudo que você deveria saber pra fazer eles, não é o que tá te fazendo crescer. O que tá te fazendo crescer é esse volume gigantesco de input que você está tendo durante a semana. Mas percebe que eu tinha um bloco de tempo de pelo menos 3 horas do meu dia, do qual eu conseguia colocar input compreensível. E se você tem um bloco hoje de 3 horas para pôr na sua rotina de input compreensível, beleza, você vai se tornar fluente na língua que você quiser. Afinal, é a única coisa que você precisa fazer. Mas se você não tem esse tempo hábil para fazer tudo isso, então foca somente no input compreensível, deixa a repetição espaçada de lado e encontre períodos, momentos na sua rotina do qual você consegue colocar um fone de ouvido, consegue colocar um vídeo planejado para que seja um input compreensível, ou seja, você vai pesquisar na internet, no YouTube, Comprehensible Input Videos in English. Então, vídeos de input compreensível em inglês. Existem playlists, existem canais, existem uma infinidade de vídeos em que o cara desenha uma história, conta a história de maneira mais fácil possível. A menina arruma o quarto e ela conta tudo que ela tá fazendo durante a arrumação do quarto. Ó, a menina a cozinha alguma coisa e ela conta tudo que ela está fazendo enquanto está cozinhando. O cara cria um podcast e ele fala um inglês muito lento naquele podcast e ele explica sobre coisas diversas do mundo, ou seja, ele te conta uma história. E aí a gente entra em mais uma camada do porquê o input compreensível funciona, que são as histórias. E as histórias elas vão ter uma função muito interessante que é a de prender a sua atenção. Sempre que você escutar alguém falando, sem que você perceba, tá? A pessoa vai começar a falar uma estrutura que segue mais ou menos o seguinte: alguém, então, por exemplo, essa pessoa estava em algum momento no tempo e em algum lugar no espaço. Então, eu, em 2023, estava fazendo alguma coisa e um evento importante vai acontecer. Então, quando eu comecei esse vídeo, eu falei: eu, em 2023, estava lendo o livro A Única Coisa. E um obstáculo, e esse obstáculo vai ser superado eventualmente. Então a história vai ter essa estrutura, e essa estrutura ela cativa as pessoas, então é protagonista, lugar, momento, né, tempo, evento, obstáculo e a superação eventual superação desse obstáculo ou a perda diante do obstáculo. Sempre que você se deparar com essa estrutura, sempre que alguém começar a explicar alguma coisa ou começar a falar alguma coisa e de alguma forma que ela está falando ali se encaixar nessa estrutura ou que você estiver lendo ali se encaixar nessa estrutura, sua atenção imediatamente vai se prender. E é muito interessante isso e é verdade. Durante todo o período da minha vida eu sempre gostei de quais professores na escola, dos professores que contavam histórias, dos professores que falavam sobre a vida. E, mais do que isso, que sabiam falar sobre a vida enquanto ensinavam aquilo que era relevante da matéria. Então, faça essa regressão, preste atenção nisso. Lembre-se de professores bons que você gostava e a habilidade deles de conseguir contar histórias para prender sua atenção e te ensinar o que você precisava aprender. Então, a história vai ter essa função que vai te auxiliar na motivação, porque a partir do momento que você foca a sua atenção, você esquece do resto. Você está motivado a terminar aquela história, naturalmente é do ser humano isso. E nesse momento você quer compreender o que aquela história quer te dizer, você quer compreender o que aquela história quer te passar. E o ser humano ele nasceu dotado de uma habilidade divina e incrível que é a linguagem, e a linguagem é a capacidade de dar significado a sons e ao ouvir aquela história,
ao ouvir todos aqueles sons que saíram da boca daquele ser humano ou daquele papel, daquela leitura que você está tendo, ao se deparar com todos esses sons, você vai conseguir inferir significado àqueles sons, e ao inferir significado através de contexto, você vai absorver a língua, adquirir a língua, como Stephen Krashen falava. Você é dotado da capacidade de inferir e de dar forma a significados. Então, sempre que você entende algo, mesmo que você não entenda todas as palavras, você eventualmente vai aprender aquelas palavras e você vai eventualmente decorar aquelas palavras. E melhor, você vai adquirir elas e ser capaz de usá-las em contextos comunicativos naturais, que é o que você deseja muito provavelmente, que é ser capaz de se comunicar em inglês. Então, faça isso. Utilize-se de audiobooks, utilize-se de histórias, de vídeos no YouTube, de séries que você gosta, de coisas que você curte assistir, que te prendam a atenção. Essas coisas te oferecerão input compreensível, se você tiver focado nisso, ou seja, se aquele aquilo que você entende, aquilo que você assiste, você entende, então existe uma progressão. Stephen Carson vai falar do I+1, então não adianta você assistir Friends desde o primeiro dia se você não entende nada. Talvez vá funcionar se você souber utilizar a legenda de maneiras inteligentes, que eu não vou me aprofundar aqui, mas talvez no seu momento seja assistir as playlists, talvez no seu momento seja pular direto para frente com legenda em inglês, talvez de repente sua ideia agora, a sua o seu foco deva ser assistir Friends, e com Friends eu quero dizer qualquer material que você goste, sem legenda nenhuma e, enfim, entenda que vai existir uma única coisa que vai ser responsável por fazer todo o resto parecer desnecessário ou realmente desnecessário. E é isso. Se você gostou do que eu falei aqui, se faz sentido toda essa divagação para você, link da mentoria tá na descrição. Manda mensagem no meu WhatsApp.